Olá, você está no canal da Igreja O Brasil para Cristo de Araras. Sejam muito bem-vindos. Para nós é um grande prazer ter você aqui. Em instantes, iniciaremos nossas transmissões. Enquanto isso, curtam os nossos vídeos, se inscreva em nosso canal e compartilhe para que mais pessoas possam ser abençoadas. Jesus te ama e tem algo lindo para a sua vida. Aguarde, em instantes iniciaremos nossas transmissões. Igreja Brasil para Cristo de Araras, um lugar de recomeços. Estamos todos prontos, Deus. Estamos todos prontos, Deus. Queremos mais que levantar as mãos, muito mais que adorar de coração e da alma. Queremos mais, muito mais. Estamos todos prontos, Deus. Estamos todos prontos, Deus. Queremos mais que levantar as mãos, muito mais que adorar de coração, gritar com a alma. Queremos mais, queremos de tua glória.
Este lugar sou eu. Estamos todos prontos, Deus. Meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor. Olha nós aqui de novo, chegando aí até você com o nosso culto online. E que bom, nesse domingo, dia 17 de maio do ano de 2020, hoje terceiro domingo do mês de maio, como todo terceiro domingo, nós temos o nosso culto missionário. E mais uma vez, nós chegamos a um terceiro domingo dentro da história que nós estamos vivendo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Mas a igreja, ela tem a sequência dos seus trabalhos de uma forma toda diferente. Nós não estamos podendo congregar no templo, né? Para não termos aglomerações, obedecendo aí as nossas ordens da OMS, a Organização Mundial de Saúde, e também dos nossos governantes, tanto Estado como município. E graças a Deus nós temos essa ferramenta nas mãos, como nós estamos sempre falando, de fazer chegar até você esse momento. A cada domingo chega até você um culto, né, dentro da sua casa, e acabamos de entoar esse louvor abençoado. Que isso seja verdade na minha e na tua vida. Estamos todos prontos, Deus, prontos para, além de prontos para sermos arrebatados um dia, né, como a Bíblia nos diz, sermos prontos para servir a Deus, estamos prontos para cultuar. E eu quero lhe chamar, nesse momento, toda a atenção sua. Tudo aquilo que você está fazendo agora, olha, que você possa parar aí agora. Para a gente se organizar, como a gente sempre vem falando, né? Para a gente se organizar para prestar esse culto de louvor ao Deus Todo-Poderoso. Tá? Não é porque nós estamos em casa, vamos dar aquela relaxada, né? Viver aquele momento de relapso, não. Quero chamar a sua atenção. Vamos parar tudo agora para a gente cultuar a Deus. Não pense que Deus vai lá no templo, né? Ou chegou no templo agora. Não, Deus, Ele mais do que ninguém, Ele sabe aonde está cada família que está cultuando a Ele. Então não pense que Deus perdeu tempo, né? Dizendo, olha, eu fui lá no templo e vocês não estavam. Não, Deus, Ele sabe aonde está agora a família que está adorando a Ele, a família que juntou-se agora diante desse celular, desse aparelho de televisão, né? Diante desse tablet. Enfim, nesse momento de cultuar. Deus sabe onde você está, irmão e irmã, você com essa família aí abençoada. Tá bom? Então, eu quero que você se organize aí agora. Você que todos os domingos vive aí esse momento de culto, né? Culto em casa. Então, agora é a hora da gente parar tudo e vivermos esse momento. Então, eu quero lhe chamar para nós iniciarmos fazendo aí o nosso primeiro momento de oração, agradecido a Deus por mais um dia, mais uma semana que Ele tem nos abençoado. Estamos aqui com esse pessoal abençoado, parte do nosso louvor aqui da igreja, o Brasil para Cristo, o evangelista Sérgio, a Thalita ali no teclado, e no contrabaixo o Leonardo. Estamos aqui com a Vitória e a irmã Érica. E nós agradecemos a Deus pela vida desse pessoal que estão sempre disponíveis a estar conosco na administração desse culto durante esses dias, que a gente já está caminhando aí no próximo dia 22. Estamos fazendo 2 meses de paralisação de culto no templo. E eles têm, de uma forma muito, muito graciosa, estado conosco aqui, fazendo chegar até a sua casa esse culto. Então, que Deus continue abençoando o evangelista Sérgio, a irmã Érica, a Thalita, o Leonardo, a Dani, que está sempre aqui na operação do nosso computadores aqui. Hoje ela não está presente. E também a Vitória, que está sempre conosco aqui também,
esse pessoal que está trabalhando para que o culto chegue na sua casa. É o pessoal dos bastidores, tá? E a Judite, que também está sempre conosco, mas hoje não deu para ela estar. Tá? Então eu quero lhe chamar a isso. Vamos orar depois desse louvor abençoado e da abertura desse culto. Eu quero lhe convidar a nós fazermos esse momento de oração agora, no nome de Jesus. Reuniu a família? Se você quiser estar em família, pegar nas mãos aí, orar juntos aí, vamos fazer isso agora no nome de Jesus. Vamos orar? Deus bendito, Deus eterno, nós te louvamos, Senhor, agradecidos pelo teu grande amor e bondade, te louvamos pela vida, pela saúde, te louvamos pelo pão nosso de cada dia, Senhor, na nossa mesa, te louvamos por esse domingo, meu Pai, dia 17 do mês de maio do ano de 2020, e podermos dizer que até aqui o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos guardado, Senhor, e nós estamos vivendo mais um domingo, esse terceiro domingo do mês de maio, e como em todos os terceiros domingos é o nosso culto missionário, Pai, da Igreja Brasil para Cristo, aqui no Brasil e no mundo. Esse terceiro domingo é reservado para isso, para que nós oremos pelos nossos missionários, além das orações diárias que nós fazemos por eles. Mas no terceiro domingo nós paramos, Senhor, com tudo no meio do culto e endereçamos ao Senhor uma palavra de oração sobre os nossos missionários. E oramos já por eles agora, Pai, em nome de Jesus. Senhor, aonde tiver uma família missionária, onde tiver um missionário, Senhor, nós oramos por essa vida. As dificuldades que está se vivendo, meu Pai, agora, diante dessa pandemia, Pai, onde o mundo inteiro está mergulhado na situação. E nós estamos vendo as dificuldades, Deus, dos teus filhos, dos missionários, países que foram mais atingidos do que outro. Meu Pai bendito, mas nós te pedimos que a tua bênção, que as tuas mãos continue estendida, Senhor, na vida desses homens, dessas mulheres, dessas famílias, que um dia largaram tudo e foram atender o teu chamado. E nós, desde já, Senhor, oramos pela vida de cada missionário, cada base missionária. Meu Deus, a nossa base missionária, o pastor Joel Estevanato, a família, o pastor Emerson Costa, a família, as equipes que trabalham ao lado deles. Senhor, os países aonde nós já chegamos. Meu Deus, a missão aqui no nosso país, meu Deus. Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Toma nas tuas mãos os teus filhos que estão sempre contribuindo, Senhor, financeiramente com missões, endereçando suas ofertas para os missionários. Nós queremos orar. Continue com as mãos estendidas, abençoando a finança do teu povo, Deus, em nome de Jesus. Nós oramos agradecidos, Pai, para a glória do teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus encontre na tua vida esse lugar, né, na minha vida, de que missões não seja apenas só no terceiro domingo, né, como é o nosso costume aqui, e com certeza todas as igrejas têm lá os seus momentos missionários, seja que dia for, tá bom? Mas que não seja apenas no terceiro domingo, né? Que nós não venhamos falar de missões apenas no momento da nossa contribuição. Tá certo? Nós queremos procurar viver a bênção de Deus na vida missionária da igreja, o Brasil para Cristo, aqui na cidade de Araras. Não somente no terceiro domingo, mas que todos os dias nós possamos ser uma igreja missionária, uma igreja apaixonada pelo perdido, pelas almas que estão caminhando para a perdição. Tá bom? Que eu e você, além da oração, nós possamos ser contribuintes da obra missionária e termos o coração aberto. E como igreja, nós termos aquela abertura para um chamado de Deus, que a qualquer momento possa chamar. Eu tenho orado pelas nossas crianças, eu tenho orado pelos nossos adolescentes, pelos nossos jovens, pelas famílias, que nós possamos viver assim, coisas extraordinárias da parte de Deus. Feliz a igreja que ofertou um missionário para o mundo. E que bom, se da cidade de Araras, ou de onde você está me ouvindo agora, tem alguém com esse desejo no coração. Que bom se a gente conseguisse, né, ter assim cada igreja
endereçou um missionário ao mundo, e esse missionário está lá e a gente sustentá-lo, tanto de uma forma financeira, como em oração. Então isso faz parte da igreja de Jesus Cristo, tá? Missionário não é você não passa na frente da igreja e está lá uma placa, né, dizendo precisa-se de missionário. Essa placa, ela está dentro do reino de Deus, é algo exclusivo do reino de Deus. E isso é muito importante aí você saber. Você que tem filhos, que está na igreja, olha, tenha isso no coração. Que bom se seu filho um dia, sua filha um dia, você pai, você mãe, o pastor dessa igreja, né, ouvisse essa voz linda de Deus fazendo um chamado de alguém do qual congrega com ele, do qual faz parte, né, dessa família sua. Nesse momento, olha aí para os seus filhos e oferte seu filho ao campo missionário. Ai, pastor, meus filhos é criança ainda. Ore por ele, faça uma oração agora com imposição de mãos sobre a vida do seu filho. Peça a Deus que ele tenha o coração aberto, a mente aberta para ouvir essa voz bendita do Deus Todo-Poderoso. Lembre disso, que no reino de Deus há sempre uma placa, precisa-se, tá? Não é uma fábrica, é a igreja, mas o reino sempre necessita de pessoas apaixonadas pelo reino de Deus, tá bom? E então eu quero te convidar a isso. Tenha isso no coração, esse desejo ardente de um dia você, ou seja no Brasil ou fora dele, aonde quer que for, você seja aquela pessoa aonde Deus tem liberdade de executar um chamado e você e eu de atendermos, né? Porque não adianta nada Deus fazer o chamado e nós não atendermos. Então, que Deus abençoe a nossa igreja aqui na cidade de Araras, os nossos obreiros, as nossas famílias, e que nós possamos ter bons testemunhos, dizendo que alguém saiu da igreja de Araras e está lá do outro lado do mundo, sabe, com um interesse, com um desejo apenas de ganhar almas para a glória do nome de Jesus. Hoje eu quero deixar aqui um texto da Bíblia para você, de uma forma até mais bem rápida, tá? Não quero me estender, mas eu quero deixar aqui um texto no capítulo 22 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista São Mateus, no capítulo 22, quando a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos diz assim, no capítulo 22, eu vou ler do versículo 23 a seguir. Pegue agora aí sua Bíblia, não vamos deixar de fazer as nossas leituras, né? Eu quero lhe convidar a isso, irmãos, como um culto. Olha, faça tudo aquilo que a gente sempre faz no culto, lá no templo. Na hora de orar, vamos orar. Na hora de ler a Bíblia, vamos ler a Bíblia. Vamos estudar o texto juntos, como nós fazemos no templo. Na hora de contribuir, como hoje é missões, deixe sua oferta missionária. Faça isso. Depois procure como fazer chegar até a tesouraria da igreja, para que nós possamos endereçar o pão missionário, como fazemos todo mês. Tá certo? Então vamos lá, a leitura da Bíblia. Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus, no capítulo de número 22 e no versículo 23 diz assim: no mesmo dia, guarde bem essa palavra aí, no mesmo dia, e nós vamos falar um pouco dela. Chegaram junto dele, do Senhor Jesus, os saduceus que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram dizendo: mestre, Moisés disse, se morrer alguém não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou a sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte o segundo e o terceiro, até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus.
porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tende lido o que Deus vos declarou, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Que coisa interessante, né? Nós vamos fazer assim mais um momento de oração para que o seu coração tenha aí um lugar para a palavra de Deus. A gente sabe que tudo que possa acontecer na nossa vida vai de acordo com aquilo que nós damos lugar para Deus. Há pessoas que podem estar com 50 anos de igreja ou quantos anos for, o tempo que ele esteja na igreja. E ele pode estar do mesmo jeito de quando ele chegou. Por quê? Porque Deus nunca se manifestou aonde essa pessoa está. Deus nunca quis mudar a vida, nunca quis libertá-los de algumas coisas que essa pessoa vem carregando consigo, desde quando chegou do mundo para a igreja. Não, é porque muitas vezes nós estamos na reunião onde Deus se manifesta, onde a sua palavra é falada, e nós não estamos atentos a isso. Tá bom? Então, isso é muito importante, nós sabemos que qualquer reunião, é o que disse o Senhor Jesus, que onde estiver 2 ou 3 reunidos no seu nome, Ele está presente. Então nós precisamos de quê? De saber, primeiro, que qualquer reunião nossa já está ganho, porque tem mais de 2. Então Jesus já disse que está presente. Eu costumo falar que eu ouvi certa vez de um pastor amigo, que ele diz assim, que se Jesus fosse pastor de 100 para cima, muitas igrejas estavam mal na vida, né? E é verdade. Que bom que o nosso Jesus, ele sabe estar no meio de 2 pessoas. Olha que bonito. Então, é por isso que hoje você está aí com a sua família, outro está no outro lar com a família. Nós não estamos vivendo as aglomerações dentro dos templos, mas esse Jesus continua conosco. Então, depende muito de como nós recebemos a palavra de Deus, as ordenanças de Deus na vida. Mudança é isso. Quem vai operar mudança na vida da igreja não é o pastor, não é seu pai, não é sua mãe. Quem vai operar mudança na sua vida é a importância que a gente dá à palavra de Deus. Paulo tem um texto lá no livro de Atos que ele diz assim, e assim crescia a palavra de Deus. Se a gente for ver o contexto, junto a esse texto, era uma cidade, um lugar de muita idolatria. Mas aonde chega a palavra de Deus, acontece mudança. Eu e você, nós não mudamos porque um pastor ditou umas regras. E a gente vai cumprir essas regras. Logo, logo a gente cansa e acabou. Mas a gente muda quando a gente permite que a palavra de Deus entre na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, e ela faça aquilo para qual ela veio. Tá bom? Então, abra seu coração. E que esse momento de oração seja unicamente para isso. Para que a palavra de Deus, que é poderosa, tenha efeito sobre a sua vida. Pai, nós mais uma vez chegamos diante do Senhor em oração, desta feita, meu Deus, pedindo que a Tua palavra encontre esse lugar nas nossas vidas. Senhor, é no nome de Jesus. Só há mudança na nossa vida quando a Tua palavra ela encontra lugar, Senhor, no nosso coração. O salmista disse, Senhor, no Salmo 119, que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Senhor, e Ele disse que escondeu a palavra do Senhor no coração para não pecar. Ela nos inibe até de pecar, Deus. Nós pecamos bem menos quando nós permitimos a Tua palavra estar na nossa vida, no nosso coração. Senhor, não há lugar nem para o pecado, como diz esse texto do Salmos 119. Nós Te agradecemos porque temos a liberdade de agora chegar, Senhor, diante desse culto, Senhor, online, e trazer, Senhor, a palavra de Deus. E que seja uma palavra ao coração da Tua igreja, do Teu povo, para a glória de Jesus. Amém. Amém. Esse texto do capítulo 22 do Evangelho, que o evangelista São Mateus escreveu, ele tem duas fases aí, do capítulo 22, versículo 15 a seguir. A primeira parte vai até o versículo de número 22, quando é a questão do tributo. Quando o pessoal, diz aí o versículo de número 15, diz assim:
Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra. Então, Jesus estava com o seu ministério sendo notório em todo lugar, né? Aonde Jesus estava, a multidão estava acompanhando Jesus, porque existe um texto que diz assim, que ele olhou e ele sentiu compaixão da multidão. Por quê? É porque elas andavam, o povo andava como quem não tem pastor. E ele, como bom pastor, ele procurou agregar o povo para transmitir a palavra de Deus, as orientações de Deus. É para isso que ele veio. E o pessoal, com as seus momentos lá de reuniões, o pessoal ficava olhando como que do lado de Jesus o povão acompanhava para ouvir a palavra de Deus. E olha que não era fácil, tinha hora que, e tem hora, né? Que a gente, quando lê a Bíblia, a gente vê Jesus falando de coisas assim que entrava em choque com a vida de pecado das pessoas. Mas vidas estavam sendo transformadas. E eles se reuniram e disse que tinha que acabar com isso. E eles foram lá em grupo e se reuniram junto com os herodianos. Eles até eram brigados. Eram grupos que não viviam em harmonia, não viviam em paz. Mas para pegar Jesus, o que é que eles fizeram? Eles se reuniram. É aquele povo que não se dá bem, mas para derrubar alguém, vamos nos unir aqui. E eles se reuniram, os saduceus, os fariseus com os herodianos, e foram até Jesus. E eles chegaram lá com a conversa do tributo, falando, perguntando, né? Diz aí que eles tramaram uma conversa, foram até Jesus e perguntaram o seguinte, se é lícito pagar tributo a César. E Jesus, sabendo daquilo que acontece na nossa mente e no coração, Jesus fala para eles o seguinte, me dê uma moeda. E eles entregaram a moeda, ele diz, de quem que é essa finge aqui? É de César. Então, Jesus fala com ele o seguinte, o que é de César é de César. Ou seja, se vocês têm que pagar impostos, é igual nós hoje. Tá? Tem que pagar imposto? Vamos pagar imposto. Aquilo que é de um cidadão fazer, Jesus não tirou. Lá no capítulo 17 tem a história lá do peixe com a moeda na boca. Quando Pedro entra em casa, Jesus vê Pedro meio para baixo, né? Porque o pessoal tinha falado, olha, vocês não pagam impostos, o imposto lá do templo. E Jesus fala, quando vê Pedro desse jeito, Jesus pergunta para Pedro, dizendo, Pedro, o que está acontecendo? E logo Jesus já notou que alguma coisa tinha acontecido. E Pedro contou, ele disse, não, Pedro, eu não devia pagar. Jesus, como Deus, ele está lá falando agora para Pedro, diz, olha, mas vamos pagar, Pedro. Mas não tinha no momento lá, né? Ou talvez o Judas, que era o tesoureiro lá, não estava no momento. E o que é que Jesus fala para Pedro? Vai no mar, o primeiro peixe que você pegar tem lá uma moeda na boca. Isso nos mostra o seguinte, que tem milagre em todo lugar que Jesus ordenar para mim e para a sua vida. Olha aqui, um milagre para pagar um imposto. Então Jesus deixou claro que nós somos cidadãos na terra, né, enquanto estivermos aqui, e nós temos que pagar os nossos impostos. Pagar IPTU, por mais que nós não queiramos, pagar os nossos IPVAs, né? Até mesmo que tem aqueles que, ou todos eles, né? Se não pagar, nós vamos ter os danos lá na frente. Então é melhor a gente andar direitinho, principalmente como filho de Deus, né? Não vivermos aquela vida de relapso, de relaxo, e depois dizer que o diabo atrapalhou a nossa vida, tá bom? E eles chegaram lá e Jesus pega a moeda e fala para eles, então o que é de César você paga os seus impostos, mas também o que é de Deus, você faça o que é da parte de Deus, tá bom? Então, se é de Deus, é bíblico, entregar dízimo, oferta, congregar, a gente trabalhar os nossos horários, não andar atrasado com relação às coisas de Deus. Jesus disse, faça isso daí. Tá? É o que nos diz esse texto até o versículo de número 22. E no que nós lemos do 23 a seguir, nós encontramos saduceus. É outro grupo que vai até Jesus, e por isso que eu falei no início da leitura, que diz assim, no mesmo dia. Ou seja,
pense comigo agora, o dia que Jesus Cristo está vivendo como ser humano agora, com tantas coisas para ser feita, né? Tantas coisas, tantas almas para ouvir a sua voz, para ouvir a sua orientação. Vem esses grupos, né, atrapalhando, atropelando e querendo pegar Jesus em alguma palavra, que é para tirá-lo de circulação. E agora, no mesmo dia, ou seja, quando aconteceu essa reunião dos herodianos junto com os fariseus, então o Mateus está dizendo, olha, no mesmo dia aconteceu que os saduceus foram até Jesus. E eles chegam até Jesus com essa conversa que nós acabamos de ler. Falando daqui de uma situação que eles sabiam e conheciam a história que Moisés haviam falado, né? Quando uma mulher era casada, o esposo morresse e não deixasse filho, ele iria, um irmão do falecido casava com ela, que era para suscitar filhos, descendência, a família. Estava mais ligado também a alguma história política, que nós não temos muito tempo para ditá-la aqui, tá? Junto a Moisés, ligado às terras, senão a pessoa iria perder, tá bom? Mas eu quero deixar para você nessa noite, como para mim também, a ideia de que esse pessoal chegou diante de Jesus. Então eles alegaram que essa mulher que casou com um indivíduo, ele tinha 6 irmãos. E o primeiro morreu, né, o segundo morreu, o terceiro morreu, e ela diz, e eles contam para Jesus, morreu o 7º. Ou seja, ó, morreu os 7 que casou com essa dona. O pessoal foi corajoso, porque saber que já morreu 3 irmãos, vamos pôr aqui, o primeiro tudo bem, né? Pode ser uma coisa assim, é normal. Agora, do segundo para frente, visto que morreu também, como eles contam aí, e há quem diga que isso é uma história verídica. Isso aqui, eu li alguma coisa sobre a história desse momento aqui, e há quem diga que isso possa ter sido verdade. Um comentarista faz esse relato, que isso possa ter sido verdade, não foi apenas uma história inventada. E há aqueles também que discordam que possa ter sido verdade, e eles querendo também pegar Cristo, eles saíram com essa história. Mas o que é que eles fazem? Então morreu o 7º e ele chega e pergunta para Jesus, olha, se é verdade o que Moisés ensinou, né, que devia suscitar filhos, e eles não acreditavam, os saduceus não acreditavam na ressurreição. E eles colocam o quê? Ele diz, quando na ressurreição, essas pessoas vão todas ressuscitarem, e o que vai acontecer? Vai dar uma briga terrível. Vai dar um momento de bagunça. Como? Porque ela foi esposa de 7. Né? E lá na ressurreição, lá na eternidade, como é que essa mulher vai se virar? Como que ela vai ser entregue a qual deles? E eu quero deixar para você justamente isso. Nunca imagine que o céu, a eternidade com Deus, é um lugar de bagunça. Nunca imagine que diante de Deus, o ser humano vai para lá e chegando lá vai se viver uma vida de grande bagunça na vida, tal qual se vive aqui. Nunca assimile o céu, a glória eterna de Deus com aquilo que eu e você vive aqui, sabe? Com lares bagunçados, com vidas bagunçadas. Então eu escrevi aqui nos meus apontamentos justamente isso. O céu não é um lugar de bagunça. Então o que é que eles fazem? Eles olham para Jesus e dizem, escuta, como é que vai ser lá? Essa mulher vai ser esposa de quem? Porque no final ela morreu também. Isso já mostra que a morte não é brincadeira. Ela vai levar, por mais que nós sepultemos pessoas, mas um dia ela vai bater na nossa porta também. Então isso é muito importante a gente saber. E eles lançam a pergunta para Jesus. Quando chega lá? Então se a gente fizer uma avaliação, eles estavam como querendo saber, dizendo, será que vai ser entregue para aquele que ela viveu há mais tempo, para o mais amoroso, para aqueles que cuidou melhor dela? Como que será a história? E Jesus que não é brincadeira, Jesus que o Santo Filho de Deus tem sempre resposta para mim e para a tua vida e para as nossas questões. O que é que Jesus diz para eles? Jesus narra para eles a história dos homens de Deus.
dizendo o seguinte, que Deus foi quem disse isso, que Ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, Deus de Jacó. E Jesus termina dizendo assim, que Deus não é Deus dos mortos, Deus é Deus dos vivos, mostrando para eles que Abraão, Isaac e Jacó, eles não acreditavam, os saduceus não acreditavam na ressurreição. Eles foram um problema para o apóstolo Paulo. Quando Paulo estava diante de Félix, essa foi uma das questões que aconteceu. Eles eram o povo lá, acho que Atos capítulo 26, dali em diante, mostra 23, mostra o seguinte, que eles estavam lá, como esse mesmo sentimento de que não há ressurreição, então eles acreditavam nisso. E Jesus mostra para eles que Abraão, Isaac e Jacó estavam ressuscitados sim, já faziam parte da nova vida. E com isso eles queriam dizer que a vida é o que a gente vive aqui mesmo, morreu, acabou. E Jesus deixou claro que não, que existe ressurreição. E aqueles que vai partir dessa vida com Deus, pode acreditar. Deus está dizendo, olha, eu serei o Deus desse povo, seja quem for. Ele usa o nome aqui do Abraão, Isaac e Jacó, dizendo, eles estão vivos diante de mim. Eu sou o Deus desse povo. Deus foi o Deus deles aqui. A gente conhece a história do Abraão, do Isaac e do Jacó. O Jacó no capítulo, em Gênesis 47, versículo 9, quando o faraó pergunta a idade dele, ele diz, fala a idade dele, e ele diz assim, olha, foram poucos meus anos de vida, e foram maus vividos. O Jacó reconheceu, porque viveu uma vida de embrulho, viveu uma vida de engano, e ele reconheceu diante do faraó, dizendo, foram poucos os meus dias, mas agora ele está vivendo a eternidade com Deus. E Deus disse lá no capítulo 11, versículo 16, através do autor da carta aos Hebreus, está escrito o seguinte, que Deus disse, ó, eu não me envergonho de ser o Deus desse povo. Que coisa gloriosa. A gente saber que a gente passou uma vida aqui, às vezes até uma vida de perrengue, como diz o bom mineiro, e a gente saiu dessa vida, mas chegamos do outro lado. E Deus está dizendo, eu não me envergonho de ser seu Deus. Por isso que Jesus disse que é para nós não nos envergonharmos de Deus aqui na terra. Porque se nós nos envergonharmos, Ele disse que Ele também vai se envergonhar de nós lá. Você moço, você moça, você irmão, irmã, serve para mim também. Aqueles momentos que a gente é acanhado de segurar a nossa fé, às vezes dependendo do lugar, olha, não esqueça disso. E eu não posso me envergonhar do Evangelho, como Paulo disse. Tá certo? Por quê? Porque Jesus disse que se nós nos envergonharmos de Deus e da sua palavra aqui, Ele também se envergonhará de nós. E nesse texto da carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 16, Deus foi quem disse, eu não me envergonharei desse povo, eu construirei uma cidade e eu vou viver eternamente com eles lá. Ou seja, a pessoa pode até não ter tido um terreno aqui, uma casa aqui, mas tem uma mansão que está sendo construída para todos aqueles que trouxeram Deus para a sua vida aqui nessa terra. E Jesus deixou isso claro, dizendo que Deus não é Deus dos mortos, Deus é Deus dos vivos. Então existe ressurreição sim, e Ele ministrou naquele momento também aos saduceus, dizendo, vocês errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. É nas Escrituras que a gente conhece as doutrinas bíblicas. É nas Escrituras, lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, participando de cultos de ensino, cultos onde a gente ouve a palavra de Deus, na igreja, no templo, no dia a dia, no estudo da palavra de Deus, lendo os bons livros que os homens de Deus, usados por Deus, escreveram, sabe, onde a gente aprende acerca das doutrinas bíblicas. E é isso que Jesus está falando. Por que a gente erra com relação ao futuro e com relação às coisas de Deus? Porque a gente não lê as Escrituras. E ele diz, olha, e também por não conhecer o poder de Deus. O que é que Jesus está dizendo a ele? Está dizendo, olha, Deus, pelo seu poder, Ele vai trazer todos aqueles que morreram com Ele. Um dia, a Bíblia diz que o cemitério vai devolver, o mar vai devolver,
Olha que interessante, ó, corpos que não foram encontrados, mas que vai chegar diante do Deus Todo-Poderoso. E Deus vai lidar com essa vida, dizendo para ele, eu não me envergonho de você. Entende? Então, vale a pena a gente viver uma vida diante desse Deus aqui. Vale a pena a gente, cada dia, ser apaixonado por Ele, pelo seu reino, pela sua igreja, e caminhar diante dele aqui. Que nós possamos ouvir isso lá na eternidade. Você chegou? Chegamos, Deus. Eu não me envergonho de você. Eu não me envergonho de ser chamado seu Deus. Até mesmo aqui na terra, né? O tempo que a gente ainda está aqui, a gente passa os nossos momentos de dificuldade, e essa palavra não é só para a eternidade. Deus continua dizendo, olha, eu não me envergonho de você. Ou seja, que nós possamos ouvir aquilo que Jesus ouviu, né? Esse é o meu filho amado. Tá? Então, ele falando de Jesus, que ele possa falar de mim e de você. Que nós somos filhos, nós somos alguém do qual a gente quer estar do lado dele, quer estar com ele. E acredite nisso. Nas Escrituras nós descobrimos que a morte é apenas o passaporte dessa vida para a eternidade ao lado do Senhor. Eu quero deixar aqui essa palavra a você. Lembre disso. O céu de Deus não é um lugar de bagunça. O céu de Deus é o lugar mais ordeiro que possa ter. E como é que isso se mostra? Se mostra que na vida de quem Jesus Cristo entrou, a vida não pode ser bagunçada. De forma nenhuma. Um casamento bagunçado é sinal da falta de Cristo no meio. Uma casa, uma família bagunçada é sinal da falta de Cristo no meio. Porque se o céu estiver dentro de mim, nas minhas finanças, na minha existência, na minha casa, na minha família, com certeza a coisa não é bagunçada. A igreja, ela não é um lugar assim de bagunça. Ainda que seja algo que homens e mulheres, seres humanos, congregam, é óbvio, tá? Mas eu quero deixar isso para você. A igreja tem que ser um lugar ordeiro, aonde o Deus eterno caminha no meio dela, como está escrito no livro de Apocalipse. Se a sua vida está bagunçada nesse dia, tá? Olha, pense direitinho. Tá? Pense e traga Deus para dentro da sua vida. Por quê? Porque aonde Deus está, as coisas não são bagunçadas, não. A Bíblia diz assim, o salmista, ele diz assim, que no Salmo 33, ele diz assim, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, até a nação que Deus é Senhor dela, é uma nação abençoada. Sabe, tem governantes que são homens, mas que vivem numa direção de Deus. É disso que nós precisamos para o nosso Brasil. Principalmente esses dias que a gente está vivendo aí. Tá certo? Então, aonde Deus está, não pode ser um lugar de bagunça. A Bíblia diz que Ele é um Deus ordeiro. Ordene sua vida nessa noite. Para um dos profetas, até para morrer, Deus falou para ele, ordena a tua casa, porque certamente você vai partir. Né? E ele fez lá a sua oração, Deus deu lá mais 15 dias, através do profeta Isaías, né? Lá no capítulo 38 lá do livro de Isaías, está escrito, e o Ezequias realmente viveu mais 15 dias. E talvez não fosse nem bagunça de vida, né? Alguma coisa ele tinha que pôr em ordem, óbvio, senão Deus não ia falar. Então o que é que precisa pôr em ordem na sua casa, na sua vida? Deus, Ele está disposto a nos ajudar a viver uma vida ordeira ainda nesse mundo. Porque lá para onde nós vamos, para diante dele, olha, não existe bagunça. E esse pessoal pensou isso. Né? Quando chegar lá, vai ser um desespero. Quando essa mulher chegar na eternidade, para quem que ela vai ser dada? Olha que pensamento humano. Nunca pense nisso. Que a sua vida e a minha vida de bagunça, a existência nossa aqui de bagunça, vai ser do mesmo jeito do outro lado. Principalmente se você tem Jesus na vida. A vida já começa a ser ordeira aqui. Tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que Deus me dê graça para nós vivermos isso. Aí que junto com o estado dos seus nós possamos aprender. Existe outra vida. E é ela que Jesus está dizendo, olha, Deus está lá, à sua espera. Deus não é Deus dos mortos, Deus é Deus dos vivos. E Ele deu esses três como exemplo. Abraão, Isaque e Jacó.
Então, que eu e você vivamos aqui sabendo que um dia nós estamos partindo para a eternidade e nós não vamos chegar lá e viver apenas um conhecimento de que esse Deus existe. Não, nós vamos nos ver. Está escrito que nós vamos ver a sua face. Então, isso é a melhor coisa, a melhor história que eu posso viver nesse mundo aqui. Eu estou indo para um lugar de ordem. Que Deus te guarde. Que Deus tenha lugar na tua vida, na tua casa, na tua existência, em todas as nossas vidas. Que Deus tenha esse momento de entrar e ordenar as nossas vidas. Casamento, família, porque é isso que Ele quer fazer comigo e com você. Quero lhe convidar para orar mais uma vez. Orar pela sua família. Ore agora, olhe para a sua casa e o que é que está fora de ordem aí na sua casa? O que é que está bagunçado aí nessa família? O que é que precisa ser tocado pela mão desse Deus vivo, desse Deus que ordena as coisas na nossa vida? É a sua saúde? Ore agora pela cura. Ore pela porta que precisa ser aberta aí nessa casa. Ore, é o espírito de confusão que está dentro da sua casa, principalmente esse momento de pandemia, né, onde nós ficamos retirados dentro de casa. Foi a melhor forma que acharam para que não desse proliferação ao vírus. Aí prenderam a gente dentro de casa e a gente faz porque é o único meio que dizem que tem que ser feito. Então nós estamos fazendo. Saia se você tiver que fazer alguma coisa, mas não vamos procurar dar uma de bom, né? Achando que não é verdade. Não, saia se você tiver que fazer alguma coisa, tá bom? Então vamos obedecer a OMS, vamos obedecer os nossos governantes. Isso é verdade. Se é para o nosso bem de saúde, vamos estar fazendo aquilo que estão aí propondo para nós fazermos. Agora, dentro de casa, está aí a gente vendo reportagens e mais reportagens de tantos casos acontecendo. Mas que Deus te guarde, irmão e irmã, essa família aí abençoada. Tá? Tem um espírito de briga que está lidando aí dentro desse lar. Olha, peça a Deus agora a graça. Não é só pedir graça, né? A gente se colocar diante dele e nas horas que as coisas começarem, a gente ser humilde, né? Para tirar por menos. Isso é a pura verdade. Então, Deus, o Deus ordeiro, quer tocar agora na tua família, na tua casa, no nome de Jesus. Vamos orar? Deus bendito, Deus eterno, mais uma vez, Pai, nós oramos, Senhor, dessa feita depois da ministração da tua palavra. Senhor, ainda que os saduceus, Senhor, eles não acreditavam em ressurreição. Senhor, e de acordo com o que Moisés havia ensinado na lei, dizendo, Senhor, que se uma pessoa, uma mulher casasse com um homem, o marido morresse sem deixar filho, casava com o irmão do falecido, Senhor, até suscitar geração, meu Pai. Embora estava dentro daquilo que era patrimônio dos clãs, Senhor, em Israel, meu Deus, e esse pessoal chegou diante do Senhor Jesus com a conversa de que 7 homens casaram com a mesma mulher, morreu os 7 e morreu a mulher também, Pai. E eles achavam que a vida no céu, ou a vida diante de Deus, ou a vida da eternidade, é igual, Senhor, às nossas vidas aqui, bagunçada. Pai bendito, e nós te louvamos, porque através dessa conversa ficou registrado para nós que o Senhor é Deus dos vivos, Pai. Todos os teus filhos que passaram por essa terra, o Senhor Jesus usou esses nomes, Senhor, de homens teus, que ficaram registrados na história da Bíblia. Abraão, Isaque e Jacó. Senhor, mas todos que já passaram por essa terra e foram para a eternidade, Pai. A gente sabe, Senhor, que o Senhor disse que não se envergonha de ser o seu Deus, como está escrito no livro da carta aos Hebreus, Pai. Senhor, e nós te louvamos por isso. Deus, é no nome de Jesus que nós te agradecemos por essa palavra. Toma o nosso lar, toma a nossa saúde. Jesus, toma as nossas finanças. Pessoas que estão com a vida bagunçada financeiramente, cartão de crédito e tantas outras coisas, Pai. Deus, em nome de Jesus, nos ajude a sermos fiéis, honestos com o Senhor. Senhor, toma as nossas casas, espírito de briga, de confusão, nós repreendemos em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor reine na nossa casa, que o Senhor reine
no nosso casamento, na nossa família, saúde, finança. Reine no meio da tua igreja, Pai. Toma agora cada família que esteve junto conosco aqui nesse culto, Deus, através da internet, Pai, em nome de Jesus. Esteja guardando. Também, Senhor, nós oramos pelo Brasil, os nossos governantes. Oramos, Senhor, nesse momento de pandemia. Deus, em nome de Jesus Cristo, Deus, nós sabemos que só o Senhor tem a resposta para essa situação. Nós oramos e deixamos nas tuas mãos, Pai. O mundo inteiro está mergulhado, Senhor, num momento como esse. Meu Deus, olha a economia brasileira e do mundo, meu Pai. Nós oramos, olha as famílias enlutadas. Tenha misericórdia e guarde-nos em nome de Jesus. Guarda o teu povo numa hora como essa, Deus. Para a glória do teu nome, nós oramos. Toma essa igreja nas tuas mãos, os nossos obreiros, as nossas famílias. Continue guardando, abençoando, Senhor, e aquilo que as nossas vidas, as áreas das nossas vidas que têm sido bagunçadas, nos dê a graça, Senhor, de ordená-las diante de Ti. Em nome de Jesus nós oramos, para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê outras oportunidades. E que eu e você saia daqui, desse momento, refletindo essa palavra. E o que tiver fora de ordem na minha e na sua vida, só Deus pode pôr no lugar. Tá certo? Então que fique aqui essa palavra ao teu e ao meu coração na noite desse domingo, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te dê uma boa semana. Que Deus abra aquelas portas que estão fechadas para a tua vida. Que Deus ministre sobre a tua vida a graça dos altos céus. Como nós sempre despedimos a igreja, deixa eu te dar aqui essa bênção apostólica, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito de Deus seja com a tua vida desde agora e para sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Olá, você está no canal da Igreja O Brasil para Cristo de Araras. Sejam muito bem-vindos. Para nós é um grande prazer ter você aqui. Em instantes, iniciaremos nossas transmissões. Enquanto isso, curta os nossos vídeos, se inscreva em nosso canal e compartilhe para que mais pessoas possam ser abençoadas. Jesus te ama e tem algo lindo para a sua vida. Aguarde, em instantes iniciaremos nossas transmissões. Igreja O Brasil para Cristo de Araras, um lugar de recomeços. Olá, você está no canal da Igreja